nossa disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, passamos de imediato à segunda audição da tarde e, portanto, só ainda temos um dos senhores em linha. Temos o Dr. António Silva Graça, infecciologista, em linha. Estão a ser desenvolvidos contactos com o professor Dr. Germano de Sousa e a doutora Patrícia Pacheco. Dr. António Graça, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sendo o único que já se encontra em linha, explicar resumidamente as regras de funcionamento desta audição. O Sr. Doutor dispõe de um período de 8 minutos, assim como os outros intervenientes irão dispor assim que se conectarem. Depois, os grupos parlamentares dispõem de um tempo de 4 minutos cada para colocar questões. O Sr. Doutor disporá, no final, de 12 minutos para responder às questões colocadas. Seguir-se-á uma segunda ronda, em que cada um dos grupos parlamentares dispõe de um período de 2 minutos, novamente, para colocar questões. Seguidamente, o Sr. Doutor dispõe de um período de 6 minutos para responder a essas mesmas questões. E, portanto, sem mais delongas, aguardando que outros intervenientes se conectem com os trabalhos desta comissão, dar-lhe a palavra para o período inicial de 8 minutos. Por favor, Sr. Doutor, a palavra é sua. Muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço naturalmente a oportunidade de me poderem ouvir naquilo que poderem julgar mais relevante neste momento. Penso que talvez não se justifique fazer nenhuma introdução sobre a minha intervenção e eu colocava-me à disposição do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados para responder ao que julgarem ser conveniente, embora naturalmente possa fazer a introdução sobre alguma questão se acharem oportuno. Muito obrigado. A introdução é, obviamente, de caráter livre do orador e, portanto, colocando-se à disposição para as perguntas que lhe forem colocadas, daria a palavra ao professor Dr. Germano de Sousa para o mesmo efeito, que já se encontra em linha, querendo transmitir-nos aquilo que tiver por conveniente relativamente ao objeto desta comissão. Disponho de um período de 8 minutos. Sr. Professor, por favor. Sr. Professor, estamos a vê-lo em excelentes condições. Não sei se nos ouve. Já está. Estão a ouvir agora? Perfeitamente, Sr. Professor.
Por favor, dispõe de um período de 8 minutos para dizer aquilo que tiver por conveniente. Peço desculpas, Sr. Presidente, o erro foi meu que não liguei o microfone. Não quero cumprimentá-lo assim, Sr. Presidente, a todos os deputados também presentes e, naturalmente, dizer do prazer, do gosto que tenho de estar aqui a responder às vossas questões e apenas como introdução e rapidamente dizer-vos que, naturalmente, eu falarei um pouco mais daquilo que é mais a minha subespecialização, que são os testes e quer do modo, o que significa cada teste em si e as possibilidades de cada um e também no que significa o que eu penso sobre a estratégia dos testes e do testar. Eu só gostaria de lembrar-vos que na última quinzena de janeiro chegámos a fazer, no conjunto nacional, cerca de 70 mil testes por dia, que esses 70 mil testes por dia foram muito importantes, mas que ao mesmo tempo estes testes foram de várias ordens, mas fundamentalmente 98% desses testes foram testes moleculares, e que são diferentes dos testes de antigênio, que são o padrão dourado dos testes. Os testes moleculares são muito típicos, próprios de uma determinada zona da doença, só se devem ser aplicados para se fazerem diagnósticos nos 5 primeiros dias de sintomas e em surtos, em pequenas comunidades, escolares ou outras, ou lares, ou creches, e que na realidade esses 70 mil testes nós fizemos aparentemente com quase 20%, 22% de positivos, no meu caso eu cheguei a ter no meu laboratório cerca de 24% de positivos. Na realidade a minha questão sempre é esta: foram ou não foram úteis? E eu ponho esta questão com conhecimento de causa. Um teste que é dado em 24 horas deve ser aproveitado nas 24 horas seguintes pelas equipes de saúde pública e pela medicina geral e familiar. Sei perfeitamente que muitos desses testes não foram seguidos em tempo útil porque as equipes de saúde pública e as equipes de medicina familiar não têm já espaço, nem tempo, nem podem chegar às necessidades, àquilo que nós necessitamos, porque estão ultra sobrecarregados de trabalho e não conseguem acompanhar este volume brutal de testes que se fizeram em janeiro, na segunda quinzena de janeiro. Agora abrandou bastante, provavelmente devido ao confinamento que se utilizou e provavelmente também, não sei se houve diminuição de pedidos de testes, mas a verdade é que nós vamos neste momento em uma média de quase 40 mil testes por dia em todo o país, e isso significará naturalmente que são menos pedidos. E porquê é que são menos pedidos? Não sei, parece que vai haver agora de novo uma reativação dos pedidos quer de testes PCR, quer de testes de antigênio, e que naturalmente será muito útil. Mas eu reputo aqui tão útil como os testes, e deixo só isto para terminar, para vocês far-me-ão as perguntas que entenderem, a necessidade de rastrear todos os contactos, sejam de alto risco, ou de médio, ou de baixo risco, em relação a um positivo. Muito obrigado, senhores deputados, tentei não roubar muito tempo, estou à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Professor. Não havendo contacto com a doutora Patrícia Pacheco, iniciamos desde já a primeira ronda, começando pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. 4 minutos. Sr. Presidente, peço desculpa só, eu falhei aqui, tive aqui um problema, estava noutra comissão. As intervenções iniciais foram só do professor Germano de Sousa ou houve mais alguma? O Dr. António Silva Graça, não fazendo intervenção inicial, colocou-se à disposição para as perguntas. Ok, muito bem. Por favor, Sra. Deputada. Muito bem. Então, eu começaria por agradecer a presença de ambos aqui connosco e aproveitaria estarem aqui para colocar 2 ordens de questões. Vou começar pelo professor Germano de Sousa, só porque vem na sequência. Eu gostaria de pedir-lhe que, e foi nessa qualidade também que o chamámos aqui à comissão, no grupo parlamentar do CDS, foi de especialista nesta área de testes, com todo o trabalho que tem desenvolvido, particularmente agora durante a pandemia do Covid-19. E eu gostava de lhe perguntar se nos conseguia ajudar a ter uma compreensão maior de qual é a diferenciação entre os vários tipos de teste, PCR, antigênio, testes de saliva que agora muito se falam,
e quando é que acha que a sua aplicação é recomendada ou com que articulação é que deve ser recomendada? Isto em face, como já fez menção, à nova estratégia da DGS que amplia, por um lado, os contactos a testar em relação àquilo que vinha sendo a prática e, por outro lado, que põe a hipótese de, num futuro desconfinamento, haver uma testagem massiva. E, portanto, era muito importante também, com a sua experiência, podermos saber que tipos de testes é que se devem aplicar e em que circunstâncias. Perguntava-lhe também daquilo que foi a sua experiência, como aqui falou há pouco, daquilo que verificou quanto à positividade de testes, se também tem identificado ou tem capacidade de identificar a prevalência das novas estirpes e que grau de preocupação é que acha que devemos ter, particularmente em relação à estirpe brasileira ou da África do Sul, que também têm vindo a ser registadas em Portugal. Também gostava de lhe perguntar, embora já tenha feito referência a isso, sobre a ligação entre capacidade de testar e capacidade de rastreio. Também, em vista de um futuro desconfinamento, parece-nos muito importante que uma vá com a outra, sobre pena do grande investimento que se faz na capacidade de testes e que as próprias pessoas e o próprio Estado fazem nos testes, depois não venha a ter eficácia se não forem controlados do ponto de vista de confinamento. Gostaria também de aproveitar e perguntar ao Dr. António Graça uma pergunta concreta, também com os olhos já postos no desconfinamento. Bem sei que neste momento as emergências ainda são outras, mas no tempo que temos para planear aquilo que venha a ser um futuro desconfinamento, preocupa-me particularmente a recuperação da atividade assistencial no que diz respeito aos doentes não Covid. E desse ponto de vista, como sabemos que muito ficou para trás e que há muitas vozes de alerta, eu gostava de lhe perguntar exatamente o que é que acha que não está no terreno e que deveria estar, quer do ponto de vista de coordenação, quer do ponto de vista de meios, para que esta atividade possa vir a ser recuperada. E concretizando, perguntava-lhe se há lições a aprender deste tempo de pico maior, por exemplo, no que diz respeito ao trabalho com as ARS, porque sei que há disparidades de funcionamento nas diferentes ARS, e se vê ou não que, pelo menos numa fase transitória, faça sentido contar com toda a capacidade instalada para que, por exemplo, os doentes oncológicos, mas não só, possam ver as suas consultas, diagnósticos, rastreios, tratamentos e tudo mais atendidos a tempo e horas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Malo de Abreu, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. António Silva Graça e o Sr. Professor Germano de Sousa e agradecer-lhes a sua presença. Tanto o Dr. António Silva Graça como o Dr. Germano de Sousa foram signatários de uma carta aberta no dia 26 de janeiro de 2021, onde se apelava à revisão urgente dos critérios de vacinação para que fossem prioritariamente vacinados os maiores de 80 anos. Nessa carta, aliás, afirmava-se que os critérios que estabelecem, e cito, as prioridades têm de ser claros e transparentes, conforme dos princípios éticos irrepreensíveis e resultar de um processo inclusivo e cientificamente rigoroso. Hoje conhecemos duas versões do plano de vacinação contra a Covid-19, uma de 3 de dezembro e outra de 17, uma terceira versão, que eu diria mais informal, com alterações feitas através de declarações públicas do então coordenador da Task Force, Dr. Francisco Ramos, alterações pontuais pela prática, com posts, tweets, declarações avulsas do seu Primeiro-Ministro. É o caso, por exemplo, da comunidade prisional, que percebemos que estava a ser vacinada para além dos profissionais de saúde que lá trabalham. Acredito eu que nenhum português saberá dizer ao certo quem é hoje prioritário e quem não é, quantas pessoas dos grupos prioritários estão vacinados e quantas faltam vacinar. Não temos uma versão formal, fechada, definitiva do plano de vacinação que nos diga quem será vacinado na primeira, na segunda, nas últimas fases. E por vezes
e por mais vezes que tenhamos perguntado, e podem acreditar que foram muitas as vezes que perguntámos, nunca nos foram ditos com exatidão, entendemos nós, os critérios exatos que estiveram na base da definição destes grupos prioritários. As perguntas eram fundamentalmente estas. Entendem que o processo de vacinação tem tido a clareza necessária para gerar a confiança pública que referiram? Conhecem os critérios ou modelos em que se baseou a Task Force ou a Comissão Técnica de Vacinação para a construção do plano de vacinação? Consideram que poderão ter existido critérios que não científicos que possam estar na base da definição de prioridades? E se sim, quais? O PSD tem pedido por diversas vezes que a informação sobre o número de vacinados, de imunizados de cada grupo prioritário, bem como o número de vacinas recebidas no país por cada fornecedor, seja disponibilizado diariamente pela Direção-Geral de Saúde de forma transparente, ou no boletim diário, ou no site de monitorização da vacinação da DGS, que neste momento é atualizado semanalmente com um número estanque. A informação que temos não nos permite uma análise fina, nem um ponto de situação de onde estamos e o que nos falta fazer. E a pergunta, no fundo, é esta e última. Não consideram que todos ganhávamos com mais clareza, com mais transparência neste processo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Susana Amador, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os meus colegas parlamentares e saúdo em particular o Dr. António Silva Graça e o Dr. Germano de Sousa, e agradeço em meu nome e do Partido Socialista a vossa disponibilidade, bem como os contributos e as reflexões que nos trazem para esta audição e que ao longo dos tempos têm veiculado por diversas vias. Nós estamos perante, de facto, um vírus que não conhece fronteiras, um vírus que invade geografias, latitudes e todas as idades, embora com maior letalidade os mais idosos ou com doenças associadas, e suscita este vírus ainda um campo profundo de pesquisa e de investigação. A verdade é que ele já provocou a morte de mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo, fruto de 108,7 milhões de infecções. Portanto, estamos perante um caso e uma situação de dramática crise sanitária que provocou uma grande pressão e, sobretudo, disrupções nos serviços nacionais de saúde, nos sistemas de saúde de todo o mundo, mesmo nos mais avançados, como é o caso do SNS português. Como sabemos, numa situação tão avassaladora como esta, os recursos são sempre finitos e as necessidades são sempre infinitas, mas ainda assim tem havido por parte do Governo e da Assembleia da República a preocupação num reforço intensivo, quer de recursos humanos, quer de equipamentos, quer de instalações, como referiu, aliás, a Sra. Ministra da Saúde no último debate sobre o relatório de aplicação do estado de emergência. E em 2020, para dar já o exemplo, houve já um grande reforço na rede de saúde, com mais de 9.100 trabalhadores, sendo que são cerca de 614 médicos especialistas, mais de 3.000 enfermeiros e mais de 3.000 assistentes operacionais. Um reforço continuado e sucessivo nos orçamentos de Estado, e bem como também no investimento em medicina intensiva, de que se destaca 60 milhões de euros já em 2020 e em 2021 continua esse reforço de expansão na medicina intensiva. Não podia deixar de referir nesta audição que hoje é o primeiro dia da consulta pública do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e que traz um investimento total para a saúde em Portugal de mais de 1,3 mil milhões de euros em várias vertentes do SNS, e destaca em particular os cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada do sistema, com um reforço de 463 milhões de euros. No que diz respeito à nossa situação atual, temos agora menos 100 concelhos em risco extremo de infecção, face à semana anterior, portanto levou a uma redução de 54,3%, segundo os dados da DGS.
o número de novos casos, felizmente, tem vindo a descer em quase todos os concelhos, desceu em 291 dos 308 concelhos e hoje já temos perto de 2% dos residentes em Portugal continental vacinados, ou seja, mais de 533 mil portugueses vacinados, num processo, tem sido um processo de confiança e de adesão ao mesmo por parte dos portugueses que provam que confiam na vacina e que sabem que ela será fundamental para a sua proteção. E a pergunta que deixava, antes de mais, ao Dr. António Silva Graça é fruto desta situação. Nós temos a noção de que nada está adquirido, que a pressão no internamento e nos cuidados intensivos continua preocupante, mas há aqui, de facto, fruto deste investimento, do valor e da coragem dos profissionais de saúde e da boa cooperação e solidariedade que tem sido reconhecido nestas audições, até por equipas vindas do exterior. Perguntava-lhe qual é a importância dos rastreamentos e da norma agora atualizada no que diz respeito aos rastreamentos, uma vez que há a preocupação de efetivarmos maior identificação, avaliação de risco e implementação de medidas por forma a melhor controlarmos a doença. Perguntava-lhe ainda sobre as preocupações que existem sobre a natureza heterogénea desta infecção. De acordo com o Dr. Henrique Barros, ela é distinta nas diferentes regiões do território. Que explicações temos para estas circunstâncias, bem como as sequelas que ficam nos doentes mais severos e atingidos pela Covid longa. E, ao mesmo tempo, perguntava-lhe se acredita numa quarta vaga, atendendo que a cobertura da vacinação em Portugal e na Europa se estima estar a 70% no final do verão. E se teremos ou não ter vacinas também adaptadas para as novas variantes que estão aí e que impacto é que essa necessidade igualmente terá. Para terminar, ao professor Germano Sousa, o professor Germano Sousa, em entrevista recente, referiu e bem que a saúde precisa de todos, públicos e privados, e de todos os agentes e da academia, e esse é um bom exemplo no que diz respeito à testagem, porque a verdade é que a expansão da nossa rede laboratorial, em termos de metodologia de PCR, tem já 142 laboratórios, mais de 500 postos de colheita, e em termos de testagem, 49,8% dos testes foram feitos em privados e 39,8% nos laboratórios públicos. É fundamental continuarmos a testar e a meta é essa mesmo. Perguntava-lhe até que ponto nós conseguimos ainda alavancar este alargamento da testagem, a sua acessibilidade para os cidadãos e as estratégias que estão em curso em termos de novas metodologias, designadamente a testagem domiciliária, como a autozaragatua, ou a utilização de outros meios de testagem, como a saliva. Perguntava-lhe, por último, para terminar, como é que podemos esmagar ainda mais a curva da incidência de novos casos para não vivermos entre picos e planaltos, e a importância que temos de ter na gestão da comunicação, Sr. Presidente, e na ética do cuidado, para que quem está vacinado não entenda que desde logo está protegido e que não contamina os outros. É muito importante a gestão da comunicação e do risco neste processo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez. Cumprimentar o Dr. António Silva Graça e a professora Germano de Sousa. Eu começava, se calhar, por perguntar o seguinte. Nós estamos numa situação, nós no país, numa situação de novo confinamento, depois de claramente se ter perdido o controlo da circulação do vírus. Vivemos no final de dezembro, início de janeiro, uma situação de crescimento exponencial, com muitos milhares de casos por dia, com crescimento significativo por dia, em que, por exemplo, a positividade ou a taxa de positividade dos testes realizados diariamente mostrava que realmente existiria muita circulação comunitária do vírus e que já não se estava a conseguir manter o rastreio do mesmo. E por isso sermos obrigados a um novo confinamento, exatamente para quebrar estas cadeias e tentar manter o controlo ou restabelecer o controle sobre a circulação do vírus. Isto para dizer o quê? O confinamento não pode existir, como é óbvio, para sempre, e ainda bem, porque as consequências do mesmo do ponto de vista de saúde, são muito graves, e, portanto, aquilo que gostava de perguntar era o que é que vos parece que deve ser a estratégia a ser seguida para evitar um recrudescimento da infecção, o recrudescimento da pandemia, um novo crescimento, uma nova vaga, o que quer que seja. Qual é a estratégia neste momento a adotar para que não se perca novamente o controlo da circulação do vírus? A que é que vos parece que deve ser implementado já neste momento
e tendo em conta o desconfinamento ou levantamento de algumas medidas que terá que existir daqui a algumas semanas, ou quando for possível. E a segunda questão que gostaria de colocar é, efetivamente, nós no Bloco temos defendido já desde há algum tempo uma alteração à própria estratégia de testagem, de forma a existir uma estratégia de testagem massiva na população. É óbvio que os recursos são sempre finitos e não estamos só a falar do estoque de testes ou do estoque de testes disponível, mas também dos próprios recursos do Serviço Nacional de Saúde para fazer a aquisição, a contratualização desses testes. Por isso, gostava de também perguntar, em particular ao professor Germano Sousa, que saberá certamente estes dados, qual está neste momento a ser o valor cobrado por teste PCR e por teste antigênio ao Serviço Nacional de Saúde, em comparação, por exemplo, com aquilo que é o custo base desses testes, e se esse valor não pode ou deve ser diminuído para que o próprio Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade e recursos para ampliar e massificar a estratégia de testagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Dr. António Silva Graça, o professor Dr. Germano Sousa, agradecer também a disponibilidade para trocar opiniões connosco sobre estas importantes questões que têm ocupado os nossos dias e que quase há um ano estamos a viver esta epidemia. O PCP tem vindo ao longo de todo este tempo avançar com soluções concretas para reforçar a resposta pública, quer no que diz respeito à identificação dos surtos e à quebra das cadeias de contágio, quer também para reforço da capacidade do tratamento dos doentes com Covid-19 e dos doentes com as outras patologias que têm tido inúmeras dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Consideramos que é fundamental, e foi nesse sentido a nossa intervenção, a contratação de mais trabalhadores, de reforço das capacidades dos centros de saúde, dos hospitais, das unidades de cuidados intensivos, da saúde pública, é essencial para esta tarefa, que temos em cima da mesa dos inquéritos epidemiológicos do rastreio de contatos, que hoje conhece atrasos e isso naturalmente tem impactos na própria evolução da epidemia e que traz também atrasos no objetivo do identificar, testar e isolar, como muitas das vezes é colocado. E consideramos que, inclusivamente, para além da necessidade do reforço do número de profissionais de saúde nestas áreas, estou-me a referir agora especificamente em relação às equipas de saúde pública, que quando tivemos o primeiro caso com Covid-19, o que tínhamos identificado era uma estrutura de saúde pública com inúmeras dificuldades e muito limitada, dificuldades essas que têm permanecido e por isso daí essa necessidade. Inclusivamente consideramos que uma situação excepcional que vivemos existe também naturalmente a adoção de medidas excepcionais, como é o recurso, por exemplo, que um conjunto de profissionais de saúde que hoje estão reformados e que muitos deles inclusivamente expressaram a sua disponibilidade para também poderem dar ajuda neste momento que enfrentamos. Este era um primeiro aspecto, gostaria de vos ouvir sobre isso, naturalmente sobre esta importância do rastreio de contatos, do reforço dos profissionais de saúde para recuperar atrasos e para que de facto os inquéritos epidemiológicos possam ser realizados o mais rapidamente possível para que a identificação dos surtos e a quebra da cadeia de contatos também possa ser o mais rápido possível. A segunda questão prende-se com a vacinação. De facto, tem havido muitas preocupações sobre um conjunto, não só sobre as prioridades no âmbito do plano de vacinação, e tem de chegar também essas preocupações. Recordo, por exemplo, os bombeiros, e bem,
foram incluídos também agora nesta primeira fase, porque desempenham um papel fundamental também no que diz respeito ao socorro às populações, e são também um conjunto de trabalhadores que estão em situação de risco, mas na nossa opinião o problema maior que enfrentamos neste momento é a escassez de vacinas. E a necessidade de vacinas para que o plano de vacinação possa ser realizado o mais rapidamente, possa ser concretizado com rapidez. Temos ouvido vários especialistas afirmarem que uma vacinação mais rápida permite também proteger a nossa população, mas permite também dar uma resposta efetiva no combate à pandemia. E vou terminar da vacinação, ainda dizer, por isso que entendemos que era importante aumentar a disponibilidade de vacinas no nosso país. Os acordos que foram estabelecidos estão em cumprimento por parte da indústria farmacêutica. Aquilo que estava previsto inicialmente já não vai ser cumprido e por isso temos colocado a necessidade da diversificação da aquisição de vacinas para que possamos alcançar este objetivo de vacinar a população o mais rapidamente possível, obviamente começando pelos grupos prioritários, ou respeitando este princípio de serem vacinados primeiro os grupos prioritários. E um terceiro aspecto sobre a necessidade, de facto, da testagem. Eu gostaria só de colocar uma questão rapidamente, na vossa opinião, e tendo em conta que o Governo também já colocou nas suas várias diferentes intervenções que a testagem seria alargada à população, na vossa opinião, que critérios deve obedecer esta testagem? Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos por concluída esta primeira ronda. Passava a palavra ao Dr. António Silva Graça para responder. 12 minutos, por favor, Sr. Presidente, eu vou procurar, digamos, responder às diferentes questões agrupando-as. Tenho, no entanto, uma dificuldade. Eu tive uma perturbação de som que não tornou claras quais eram as perguntas da Sra. Deputada Susana Amador, e eu não consegui, efetivamente, pela perturbação do contínuo de som, perceber quais eram. Se fosse possível ter só rapidamente essas questões, eu gostaria, para ver se as consigo integrar na minha resposta também. Muito obrigado. Vamos então abrir aqui uma exceção relativamente, as novas tecnologias também têm que ponderar este tipo de imprevisibilidade. Sra. Deputada, diga telegraficamente quais as... Muito obrigada, Presidente. A primeira teve a ver com a importância dos rastreamentos e a atualização que a DGS fez da sua norma 015 no dia 11 de fevereiro, ou seja, a melhoria da identificação, avaliação de risco e implementação de medidas nesta situação. Depois, a natureza heterogénea da infecção, que o professor Henrique Barros tem vindo a referir-se, e que, no fundo, em termos de tempo, de espaço e de dinâmica da infecção, ela é distinta nas diferentes regiões do país. Se o Dr. António Silva Graça já estudou esta situação ou não. Depois, as sequelas, portanto, ao fim de 12 meses já temos também alguma avaliação das sequelas que ficam nos doentes que foram severamente atingidos naquilo que se chama a Covid longa, e os perigos também das segundas reinfecções, e depois a questão da possibilidade de uma quarta vaga, atendendo que já está em curso um processo de vacinação, onde se estima que 70% da população estará vacinada até ao final do verão, não é? E se essa quarta vaga, como é que ela se concilia com este alargamento da proteção da população e a questão também das vacinas adaptadas no que diz respeito às novas variantes, que impacto é que isso eventualmente poderá ter na gestão desta situação que implica conhecimento, risco e comunicação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se foi agora perceptível, Sr. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A palavra é sua, 12 minutos. Ora bem, eu talvez começasse por falar aqui do plano de vacinação. Plano de vacinação que, concordo, tem tido algumas vicissitudes porque, acima de tudo, alterações que não levaram a que fosse, digamos, apresentado um plano reformulado. Percebemos, porque conhecemos do plano de vacinação de diferentes países, que realmente os critérios nem sempre são os mesmos, mas há maioritariamente uma preocupação. É que estes critérios sejam claros e, por outro lado, que sejam fáceis de aplicar.
Eu penso que houve aqui logo inicialmente, na minha opinião, uma falha e que aliás se traduziu, como foi citado, naquela carta aberta de um conjunto de pessoas que sublinharam que realmente os indivíduos com mais de 80 anos eram por todos reconhecidos como, independentemente de terem doenças, de terem comorbilidades, que aliás são mais frequentes nessas idades, mas independentemente disso, eram reconhecidamente aqueles que, apesar de não representarem naturalmente a maioria dos infectados, nem a maioria dos que tinham manifestações clínicas da doença, não iam além dos 10%, e eles representavam 2/3 dos óbitos e, portanto, deveria ter sido incluído logo na fase inicial este grupo daqueles que têm mais de 80 anos. E foi isso que esteve presente na apresentação daquela carta aberta. Por outro lado, penso que este plano português tem ainda uma dificuldade, que é a sua aplicabilidade, porque é desejável que se utilizem critérios fáceis de depois poderem levar à identificação das pessoas a vacinar, e percebemos que o critério mais fácil são os grupos etários. Portanto, quando entramos em consideração com outros critérios, como sejam as comorbilidades, isto é, as doenças que as pessoas têm, isto leva necessariamente a uma avaliação pelos médicos de família, portanto, pelos cuidados de saúde primários, daquilo que são as patologias dos doentes ou dos utentes que têm a seu cargo. E isto, naturalmente, não só é mais difícil de aplicar um plano com estas características, como se torna também um plano menos perfeito. Relativamente ainda aos critérios do plano de vacinação, percebemos que há alguma imprecisão na definição dos documentos que foram apresentados, porque se faz referência às pessoas que são consideradas os grupos essenciais, e estes grupos essenciais nunca foram devidamente identificados, foram mencionados as forças de segurança, foi mencionado a proteção civil, os bombeiros, mas percebemos que não foi logo explicitamente incluído os titulares dos órgãos de soberania, e também não se incluíram outros grupos que, na minha opinião, poderiam ter sido incluídos se, e aqui agora temos que avançar com essa ressalva, se realmente houvesse o número de vacinas adequado para ir vacinando progressivamente a população incluída nesta primeira fase, neste primeiro grupo. Nomeadamente, tem havido, e isto da minha parte tem sido uma preocupação, tem havido legitimamente uma inquietação e uma preocupação muito grande para que as atividades letivas fossem presenciais. Percebemos o que isto representa naturalmente para as crianças, particularmente aquelas que têm uma idade que são precisamente até aos 12 anos, aquilo que podemos precisar, e para, de algum modo, ajudar a manutenção das atividades letivas presenciais, deveria também ter sido pensado que os agentes de ensino, os professores, os educadores de infância, deveriam também ser melhor protegidos, não porque eles tivessem o maior risco, digamos, nas suas atividades a nível das escolas, mas porque sabemos que o risco maior é a introdução nas escolas das infecções, quer a partir dos agentes de educação, quer até das crianças que levam precisamente a infecção do meio familiar. Portanto, seria também uma forma de proteger a atividade letiva presencial, não só dando confiança às pessoas que se mantêm a trabalhar para a garantir, mas também pela forma indireta, que seria de proteger as crianças, até porque sabemos que não haverá tão cedo uma vacina, portanto, para elas. Relativamente, passando agora à outra questão, ao rastreio dos contactos. Percebemos a importância deste rastreio e convém sublinhar que o número de testes necessários para conhecer a situação epidemiológica é naturalmente variável, porque tem a ver com essa mesma situação. Nós sabemos hoje em dia que podemos fazer 50.000 testes diários e isto ser, digamos, adequado, se houver na altura
2.000, 3.000 casos de infecção em média identificados diariamente, mas percebemos que este valor se torna, portanto, incapaz de avaliar a situação e identificar os casos de infecção quando o número de casos sobe muito e sobe para os 10, os 12.000, como foi o caso no mês de janeiro, pelo menos na segunda quinzena. Portanto, agora, convém perceber, e acho que estamos praticamente em consonância, todos aqueles que têm abordado esta questão, que não basta naturalmente fazer a detecção por meio laboratorial da infecção nas pessoas, é preciso depois um trabalho subsequente que tem que ser feito de uma forma célere. E está realmente indicado que nas 24 horas imediatas seja possível não só isolar a pessoa que foi diagnosticada com Covid-19, como identificar os seus contactos, quer os de alto risco, quer aqueles que têm um risco aparentemente menos importante, e testá-los precisamente para identificarmos rapidamente as cadeias de transmissão, para podermos colocar essas mesmas pessoas em isolamento e para podermos a seguir identificar os seus contactos. Portanto, não será, na minha opinião, relevante fazer um número de testes adequado se depois não houver o trabalho subsequente, que é um trabalho que percebemos que é da saúde pública, que é dos cuidados de saúde primários. E também percebemos que, apesar da preocupação em ter mais meios para o fazer, que continua a ser, em fases críticas, muito deficitário o número de pessoas que estão disponíveis para fazer esse rastreamento. Eu recordo que foi reconhecido que no mês de janeiro ficaram alguns milhares de inquéritos epidemiológicos, portanto, atrasados, depois das infecções terem sido identificadas, e recordo também que, fazendo aqui, digamos, uma ponte para outro aspecto que foi questionada, que é efetivamente a assimetria de recursos que se vem verificando nas ARS. Foi, e penso que estamos recordados disso, nas fases em que houve uma maior incidência da Covid-19 nas regiões norte e centro, que nós percebemos que havia a capacidade de resposta a nível das ARS para, naturalmente, fazer a identificação das cadeias de transmissão e poder fazer um controle mais fácil. Recordamos também que foi no verão, nomeadamente nos meses de junho e ainda julho, em que houve um aumento, logo nessa altura, do número de casos na região de Lisboa e Val do Tejo, que se tornou evidente que não havia a mesma disponibilidade em termos de recursos humanos para fazer essa tarefa, que é uma tarefa indispensável. E percebemos novamente, quando assistimos do ponto de vista epidemiológico a uma mudança entre o que no país tem sido efetivamente diferente e que agora, nesta segunda vaga, que depois é cavalgada, digamos, por um recrudescimento de casos, levando a uma discussão que será muito académica se é uma terceira vaga ou se é realmente uma segunda vaga em que há um recrudescimento de casos, mas o que percebemos é que quando novamente é na zona de Lisboa e Val do Tejo que a incidência é maior, que é quando nessa altura é maior a necessidade de recursos humanos, que também as dificuldades em fazer o rastreamento são efetivamente maiores. Portanto, há daqui, segundo me parece, alguma assimetria de recursos, porque a capacidade de resposta das regiões não é efetivamente a mesma. Procurando agora focar outro aspecto que tem a ver, e foi mencionado em mais do que uma questão que me foram colocadas, mais do que uma das questões que me foram colocadas, que tem a ver com o desconfinamento. Como estamos a controlar, diria eu, neste momento, a procurar controlar, portanto, a epidemia em Portugal, eu começaria por mencionar aquilo que me parece indispensável reconhecer.
há aqui duas vias de atuação que são complementares, que têm o mesmo objetivo de controle e que, na minha opinião, são neste momento fundamentais. Uma, acabei de me referir a ela, tem a ver com a identificação das infecções, com o rastreamento, com o controle do ponto de vista epidemiológico, através do isolamento e do teste dos contactos. A segunda via de atuação é a vacinação. Não tenhamos dúvida que precisamos da vacina, precisamos das vacinas que temos neste momento, mesmo sabendo que o número de vacinas que temos é claramente insuficiente. Já foi reconhecido que provavelmente não vamos receber, e já é uma estimativa que é relativamente otimista, que vamos receber um pouco mais neste primeiro trimestre do que metade das vacinas que, em princípio, seriam destinadas a Portugal. Aqui penso que há que fazer, naturalmente, um parênteses para mencionar aquilo que já foi reconhecido pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, que reconheceu que, efetivamente, a contratualização das vacinas poderá não ter sido, digamos, a mais adequada, e também outro aspecto, que é o aspecto do atraso, que me parece que hoje em dia se está a tornar evidente, o atraso na avaliação de uma vacina que foi a vacina da AstraZeneca e que apenas foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, portanto, no final de janeiro. A propósito ainda deste assunto, e porque há uma questão colocada precisamente pela senhora deputada Paula Santos, mencionar aqui que com esta necessidade que temos de agir relativamente à vacinação, à sua celeridade, que estamos todos de acordo, percebemos que não há neste momento a disponibilidade suficiente relativamente ao número de vacinas. Mas também, e percebemos que existem outras vacinas que até estão neste momento, aparentemente, a demonstrar a sua eficácia protetora. E eu digo aparentemente porque, e eu vou dar o exemplo de uma vacina que tem sido mencionada repetidamente, que é a Sputnik V. Esta vacina é uma vacina que poderia naturalmente ser útil à União Europeia, mas para isso era necessário que a Agência Europeia do Medicamento a pudesse avaliar. E é isto que falta neste momento. Se ela apresentasse efetivamente o seu dossiê para avaliação na Comissão Europeia, isto abriria a possibilidade, depois de aprovada, a termos mais uma vacina passível de ser utilizada e de ser utilizada naturalmente para dar proteção a uma fração significativa da nossa população. E relativamente a essa proteção, eu gostaria já agora de procurar responder a algum aspecto que foi questionado aqui pela Sra. Deputada Susana Amador, relativamente àquilo que é a possibilidade de adaptarmos as vacinas, pelo conhecimento que temos atualmente, e as adaptarmos para fazer face às novas estirpes, portanto, às novas variantes. É um conhecimento que começa a ganhar sustentabilidade, que particularmente duas das variantes, portanto, a variante originária do Brasil e a da África do Sul, podem criar, pelo menos essas duas, algumas dificuldades, por um lado, relativamente à capacidade, digamos, protetora das vacinas, por outro lado, há a possibilidade da emergência de reinfecções, mesmo nas pessoas que já tiveram anteriormente infecção pelo SARS-CoV-2, e ainda uma terceira dificuldade que pode surgir, que é uma terapêutica mais recente, que é a terapêutica dos anticorpos monoclonais. Portanto, existe em particular uma mutação. Doutor, já ultrapassámos largamente. Para concluir, por favor. Eu vou procurar concluir. Portanto, tivemos conhecimento que há da parte
digamos, das pessoas anteriormente vacinadas ou que tiveram a infecção, a incapacidade dos seus anticorpos poderem, digamos, barrar a entrada de um vírus que tenha mutação capaz de ultrapassar, portanto, essa barreira. E eu vou terminar, então. Muito obrigado. Passava então a palavra ao professor Germano de Sousa. Por favor, Sr. Professor, 12 minutos. Muito obrigado. Vou até por aqui, no meu computador, quero ver se não ultrapasso, iniciar. Muito obrigado. Não sei se me estão a ver. Estão-me a ouvir? Perfeitamente, por favor. Está bem, é que eu não estava agora a ver-vos. Começando rapidamente, houve aqui, começando pela ordem das perguntas que me foram feitas, começando pela senhora deputada Ana Bessa, gostava de lhe lembrar, pedimos tipos de teste. Muito rapidamente, senhores deputados, e talvez já o saibam, há testes moleculares, há testes de antigênio e há depois os testes serológicos. Os testes moleculares são testes feitos em laboratório especializadíssimo, feitos com sondas de DNA que nos permite identificar realmente a cadeia da RNA do vírus e que não tem lugar à mínima, são o teste padrão, o teste dourado, etc., e que requerem tecnologias e plataformas tecnológicas pesadíssimas. E quanto mais nos testes nos pedem para nós conseguirmos resolver o problema em 24 horas, que é o número ideal, não devemos ultrapassar as 24 horas de resposta, acontece que quando se cresce para loucuras como 10 mil, no meu caso 10 mil testes por dia, que cheguei a ter 10.400 testes na segunda quinzena de janeiro, ou no geral 70 mil, etc., eu tive que, por exemplo, foi a minha experiência, tive que me crescer, readaptar, adquirir mais plataformas essas que depois ficam para um canto quando toda a pandemia acabar. Mas é que se fosse só o preço do teste, nós podíamos, francamente, como perguntou o Sr. Deputado Moisés Ferreira, podíamos perfeitamente baixar o preço. Simplesmente, estas máquinas não fazem os testes de per si, são muito complicadas, toda a gestão da parte molecular, que começa desde a colheita, que requer todo um aparato para evitar que se contamine alguém que vai colher e que a própria pessoa que colhe tem que estar altamente protegida e tem que substituir luvas e fatos por cada nova colheita. Implica, para se oferecer isto a todo o país, postos de recolha que são montados só para o Covid ou que funcionam só para o Covid em todo o lado. Implica simultaneamente pessoas a trabalhar para que nós possamos dar testes em 24 horas. Pessoas a trabalhar e equipes constantes e emprego. Eu só devo isso à minha conta, creio que fui um empregador nacional de quase 70 pessoas que me entraram pela porta de dentro para nós respondermos à vossa necessidade, trabalhando, e são pessoas, não são propriamente com o ordenado mínimo nacional, são técnicos qualificados, biólogos, etc., médicos que trabalham durante a noite e durante o dia, e tudo isto significou todo um trabalho de 24 em 24 horas, 8 dias, 7 dias por semana. Só ao domingo é que recebemos as urgentes porque precisamos de dar vazão ao que está atrasado, eventualmente, do sábado. Tudo isto é uma máquina pesadíssima e que, naturalmente, o Sr. Deputado, isto respondendo-lhe diretamente, o Sr. perguntou-me, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, responder-lhe já diretamente, os 62 euros, não são 65, que entretanto há um acordo com o Ministério da Saúde em que se baixam 3% do preço de todas as análises feitas nos laboratórios convencionados desde 1978, de 79, peço desculpa, Sr. Deputado, devo dizer-lhe que os 62 euros que o Estado paga por estes testes não são nada de especial. No entanto, isto é discutido com o Ministério da Saúde várias vezes, já houve que baixar os preços e baixaram os preços, será uma questão a discutir com o Ministério da Saúde, que sabe tão bem como nós o que isto custa e que sabe também o que isto custa no índice ou o que custa em qualquer lado. É uma máquina enorme que está montada e que vai ser desmontada muito dificilmente quando acabar a pandemia, que eu espero que seja muito breve. Depois, os laboratórios fizeram investimentos que não têm depois replicabilidade ou aplicabilidade. Esse aspecto creio que já respondemos, Sr. Deputado. Além do teste molecular, que é o teste padrão que me referi há pouco e que deve ser o teste que realmente deve ser utilizado, temos os testes de antigênio. O teste de antigênio é um teste em que se reconhece o antigênio, a gente olha sempre ao sabonete e julga que é o sabonete, é muito bonito o sabonete. Se for feito,
Eu a fazê-lo assim, o senhor da peça que me perguntou, eu faço esse teste em 25 minutos, ou 20 minutos. Simplesmente se eu tiver uma multidão, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas para o fazer, só se eu tiver de lado de lá um batalhão, o exército todo, com 3.000 pessoas minimamente treinadas para fazer o teste destas pessoas. Tudo isto tem que ser pensado, há logística a pensar. Isto não é tão simples como se pode pensar. Portanto, há que depois de colher e automatizar estes testes rápidos em máquinas automáticas que permitem, de certo modo, evitar o que seria necessário um aglomerado brutal de pessoas. Além de que os testes de antigênio apenas servem, são muito importantes para quando a pessoa está com sintomas. Servem numa escola, servem numa creche em que é preciso rapidamente saber se a pessoa que está a entrar que tem alguns sintomas, os miúdos, que todos eles andam constipados, para se saber depois se essa constipação é ou não é um primeiro sintoma de uma alergia, de um Covid. E tem que ser aplicados com muito, muito, muito critério. E respondendo a várias perguntas que foram postas pelos seus deputados, a questão está que fazer, como é que nós devemos, será que vale a pena fazer uma testagem em massa e todas as pessoas são praticamente semana a semana ou algo assim, testadas com o teste rápido, o que vai custar naturalmente bastante dinheiro, porque o testar é fazer o teste rápido, depois transportá-lo, pessoas preparadas para o fazer, para colher, para não sei o quê, não pode ser assim tão simples, que vai resultar, olha, eu vou-vos dar a minha opinião que também responde a muitas das questões que me foram postas. A maneira que nós temos, pronto, a mim, mais inteligente e que podia resultar grandemente era a ideia de testar, sim senhor, testar, mas logo a seguir. Os resultados têm que ser dados em 24 horas por um teste padrão, um padrão dourado, e o teste molecular, mas logo a seguir, no dia seguinte, os resultados estarem na mão de equipes de saúde pública e de equipes da medicina geral e familiar que pudessem ter auxiliares, ajudantes, apoios, que nesse mesmo dia começassem de imediato a inquirir os positivos encontrados e no dia seguinte estivessem a localizar todos os contactos de alto, médio e baixo risco. E esses, no dia seguinte a seguir, são-lhes feitos outra vez a testagem. E a seguir à testagem, de novo o rastreio, até nós conseguimos completamente isolar toda a gente que tem o vírus, isolá-los e, naturalmente, não permitir que temos que quebrar estas cadeias de transmissão. Esta era, em meu entender, a estratégia que deve ser seguida, mas que, como disse o Silva Graça, e muito bem, concordo inteiramente com tudo o que ele disse, aliás, é preciso ter a ideia de que isso não aconteceu em janeiro. Foi impossível sequer pensar que seguiam o número de positivos que a gente tem em 70 mil, com taxas de positividade de 25%, era impossível segui-los. Não havia, as equipes não estão. Teoricamente a gente devia ter 2.000 e tal pessoas, não digo médicos só médicos de saúde pública, só médicos de clínica geral. Devíamos ter equipes à volta de 2.000 e tal pessoas na saúde pública e na medicina geral e familiar para acompanharem estes casos e não os temos. Portanto, temos que pensar, antes de mais, reforçar essas equipes para que o testar faça efeito. Senão, não vai fazer. E daí, portanto, volta à minha ideia inicial na necessidade de nós fazermos uma boa, não é para testar em massa, é acima de tudo testar dirigidamente, mas rastrear muito todos os resultados que vamos dar. Essa é, em minha opinião, a solução. Perguntou-me a senhora deputada Ana Bessa, variantes. As variantes estão a aparecer, todos sabem, não vale a pena referi-las. Neste momento, a variante inglesa caminha alegremente entre nós, deve andar já com mais de 40% ou 50% dos casos de Covid-19 são devidas à variante inglesa. A variante sul-africana tive outro dia uma que me entrou inesperadamente no meu laboratório, e outras a brasileira, etc. Sabemos apenas que modificam a chamada proteína espicular, a produção de proteína espicular vai-se adaptando cada vez mais, isto é, o Darwin que o explica e bem, a evolução, vai-se adaptando cada vez mais às portas de entrada da célula, aos receptores da ACE, mas a questão está, identificá-la em laboratórios correntes
ou laboratórios mesmo certificados, como é o caso do meu, não é fácil, porque isso significava ter que estar a fazer sistematicamente a quase todas os positivos da chamada sequenciação do RNA, saber exatamente qual é a base que foi alterada, para identificá-la e compará-la com as variantes. Há, no entanto, uns testes que nós podemos fazer e que vamos fazendo, que nos permitem indicar uma suspeita, e essa suspeita, quando a temos, de imediato é enviada para o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, que faz, e muito bem, a sequenciação e identifica as variantes. Agora, se nós apenas temos suspeitas e usamos estas suspeitas quer em relação ao número de amplificação, que é baixíssimo para termos um resultado positivo, estas variantes, como exatamente penetram em grande quantidade, com muito mais facilidade do que digamos, o vírus inicial, significam também que há uma muitíssimo maior quantidade de vírus, porque se multiplicam com facilidade, entram com facilidade nas células, e é nas células que elas se reproduzem. Se não entrarem nas células, não se reproduzem, e, portanto, ao reproduzirem-se com muito mais facilidade, habitualmente o nível de virémia é muitíssimo elevado, logo do início, quando se faz o diagnóstico. E é baseado nisso também, nos chamados cycle threshold, que a gente envia os casos para estudo no Ricardo Jorge, ou fazemos alguns testes intermédios para nos certificarmos daquilo que se passa. Portanto, isto que eu estou aqui a dizer, e que ao fim e ao cabo parece-me bem, é o caminho a seguir. Em relação à vacinação, eu gostaria apenas, foi o Sr. Deputado Manuel de Abreu que pôs aos dois o problema. Em relação à vacinação, eu acho que o grande problema aqui, desculpem, é no caso onde não há pão, todos ranham, ninguém tem razão. As vacinas não chegaram, a União Europeia, por qualquer razão, não conseguiu adquirir o número de vacinas que nós precisávamos e, obviamente, que neste momento tudo tenta resolver o problema e talvez não consigam resolver o problema como devia ser. Eu fui de quem subscreveu, juntamente com o Silva Graça, pedindo que tivessem atenção aos níveis etários em que há um nível brutal de mortes, e que faria todo o sentido. Não percebo porque é que inicialmente isso não foi assim. Creio que foi muito mal pensado no início. Agora, acedeu-se a que todos os indivíduos com mais de 80, e eu também me pergunto porquê de mais de 80, eu diria que seria de mais de 75 em diante, mas mesmo assim, esses não são, e os profissionais de saúde eram o critério. Devo dizer que os profissionais de saúde não estão ainda vacinados todos. Os profissionais de saúde, inclusive de hospitais privados, os profissionais de saúde de laboratórios, eu não fui vacinado, por exemplo, de laboratórios que trabalham todos os dias no olho de furacão, ainda não foram vacinados. Eu não quero culpar, nem culpo a Task Force, nem sequer, nem a Direção-Geral de Saúde. Eu aqui percebo, eles estão sem vacinas e não sabem o que é que hão de fazer. Há critérios que eu não utilizaria. Gostaria de saber porque algumas forças de segurança estão vacinadas, mas enfim, não tenho informação. E acho, porém, que é bom que rapidamente se resolva o problema quer da falta de vacinas e quer, acima de tudo, de algumas coisas que se estão a passar e que não se deveriam passar. Mas isso, não há nenhum país em que isso não aconteça. Em relação à vacinação, creio que, evidentemente, tem que haver mais transparência. Nós não sabemos bem como é que as coisas correm. Vamos esperar agora as decisões que o novo presidente, o novo chefe da Task Force, como é que vai habilmente distribuir o pouco que há, na certeza, porém, que as primeiras pessoas que devem ser vacinadas, quanto a mim, no meu critério, são as pessoas com mais de 80 anos. Acontece também, como me perguntaram, que não é sempre fácil. Desculpa, ver se não estou muito longe. Já ultrapassei quase tudo que podia o tempo, mas enfim, ver se ainda acaba. O Sr. Deputado Susana Azevedo diz que fazer, testar, com certeza que sim, alavancar alternativas, o teste de antigênio aplicado com critério, com muito critério, não vale a pena gastar, porque o teste de antigênio também custa dinheiro, que não são os tais 10 euros que ele custa a comprar à Abbott. É o problema que depois vem, que é o problema das colheitas, porque a autocolheita é má,
A saliva não deve ser utilizada nos testes de antigênio, é o que parece que todos os cientistas têm chegado a essa conclusão. A saliva é boa apesar de tudo, resolve. Se eu aplico para o teste PCR, não tem grandes resultados no teste de antigênio, até por causa da sensibilidade, disso tudo. E eu acho que é importante não fazer uma testagem massiva, que vai custar muito dinheiro, Sr. Deputada, mas sim insistir nesta quebra de cadeias de transmissão muito rígida. Já expliquei, não me vou repetir. E essa será a maneira de nós baixarmos a curva cada vez mais. Não vejo outra maneira de conseguir baixá-la, porque não podemos estar eternamente confinados. Temos que desconfinar com inteligência e temos, acima de tudo, de combinar o desconfinar com inteligência com o quebrar cadeias de transmissão, com toda a incidência necessária e sem olhar a meios e sem olhar também à necessidade que há e fazê-lo cumprindo de contratar. Sr. Deputado Moisés Ferreira, alteração, já lhe disse, ao fim e ao cabo respondi com a alteração a proposta de testagem. Sr. Deputada Paula Santos, muito obrigado também pelas suas perguntas. Mais uma vez, e refiro muito bem, quebra de cadeias de contactos. Como é que nós vamos, pela questão da vacinação, creio que também está respondida. Sr. Professor, perdemos-lo momentaneamente, não sei se... Caiu a ligação. Vamos fazer um compasso de espera para uma segunda ronda. Se não houver o professor Germano Sousa numa segunda ronda, haverá o Dr. António Silva Graça.
Vamos, já estão. Pronto, ok. Agora resta saber se não autorizam. Senhor Presidente. Muito obrigado. Passamos então a uma segunda ronda e dava a palavra ao Sr. Deputado António Malau de Abreu, 2 minutos, por favor, para iniciar esta segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer muito ao Dr. Silva Graça e ao Sr. Professor Germano de Sousa pelas intervenções que fizeram, pelas explicações que nos deram, que foram muito expressivas. Perdoem-me que vos diga que vieram ao encontro de 2 aspectos que para nós são importantes. Por um lado, de que há aqui uma espécie de que, em termos de vacinação, andámos um pouco à deriva, parecemos quase, em determinadas alturas, parecemos quase um barco sem bússola, um marinheiro sem bússola. Possivelmente o Sr. Vice-Almirante, com a vinda do Sr. Vice-Almirante, nós consigamos resolver este assunto. Por outro lado, também, nós temos dito há muito tempo que era importante, é evidente que a vacina é fundamental, mas há aqui um segundo aspecto que é decisivo, e nós temos repetido há meses esta parte, que é necessário testar, mas não é só testar, é necessário testar, é necessário identificar, é necessário isolar, toda esta cadeia é preciso que seja feita para além de muitos outros aspectos. Eu aproveitaria uma pergunta que não foi respondida por vós, para voltar a colocá-la. Como sabem, eu acho que é da maior pertinência reforçar a resposta pública, reforçar a resposta total, mas reforçar a resposta pública. E como sabem, a Ordem dos Médicos fez em março e em novembro do ano passado 2 apelos para que médicos que trabalham fora do Sistema Nacional de Saúde ou reformados se voluntariassem, e houve resposta de 5.700 profissionais de saúde. Houve depois 140 médicos que assinaram uma carta que manifestaram intenção. Muitos deles, eu diria todos eles, mas alguns são muito conhecidos, são profissionais super experientes, de grande dedicação, e quando nós vemos chegarem a Portugal equipes médicas reduzidas até da Alemanha, da França, do Luxemburgo, o que eu vos pergunto é como se terão sentido, como profissionais também experientes que são, como se terão sentido, como acham que se terão sentido estes profissionais que eram voluntários para o Serviço Nacional de Saúde para ajudar e são, no fundo, tratados desta forma no momento deste. Finalmente, Sr. Presidente, se me dá licença, o que se disse foi que no fim de agosto, agora pronto, no fim do verão, lá para 22 de agosto, às 19h21, quando terminar o verão, a vacinação estará com 70%. Eu pergunto-vos sinceramente se acham, se consideram que nessa altura, no dia 22, nesse dia de fim de verão, se consideram que 70% da população está vacinada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, por favor, 2 minutos. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, saúdo o Dr. António Silva Graça, o Professor Dr. Germano de Sousa, senhoras e senhores deputados. Agradeço todos os esclarecimentos que nos trouxeram aqui hoje. Efetivamente, as audições com os especialistas têm sido relevantes e úteis porque nos trazem conhecimento experienciado no terreno, transversal às várias dimensões da situação pandémica. E estes contributos importam para apoiar a tomada de decisão, muito especialmente em circunstâncias como aquela que estamos a viver de grande incerteza. A minha primeira questão prende-se com o novo perfil de doente e com a forma como o nosso Serviço Nacional de Saúde terá de se adaptar a uma nova realidade no pós-Covid-19. Assim, gostaria de ouvir a opinião do Dr. António Silva Graça no que respeita ao que se pode antever num futuro próximo, em termos de mudanças adaptativas no âmbito da oferta de serviços de saúde, nomeadamente ao nível de unidades de saúde pública e de cuidados de saúde primários e hospitalares. No que concerne à testagem, e como aqui já foi dito, Portugal tem vindo a reforçar a sua capacidade de testes, tendo ao momento atingido uma média de 60.000 testes por dia. Esta performance deve-se muito à expansão da rede laboratorial, que importa continuar a alargar, visto existir consenso
dentro da comunidade científica, academia e mesmo comunidade médica, no que concerne à eficácia do controle da pandemia através da implementação de testagem massiva e frequente, logo seguida pelo respectivo rastreamento por parte das equipas de saúde pública, tal como foi reforçado pelo professor Dr. Germano de Sousa. Assim questionava o professor Dr. Germano de Sousa sobre qual a apreciação que faz relativamente à disponibilização de testes rápidos de antigénios pelas farmácias e que riscos se correm a quando a utilização generalizada de testes serológicos em populações com baixa taxa de infecção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Dr. António Silva Graça para responder. 6 minutos, doutor, por favor. Vou procurar responder a estas questões de uma forma mais sintética. Naturalmente que não percebemos a razão porque não foi aproveitada a disponibilidade dos médicos reformados e que não estão, digamos, neste momento em atividade no Serviço Nacional de Saúde e que se manifestaram para dar o seu contributo para ajudar, portanto, numa situação crítica como é a atual. Naturalmente que eles poderiam até, neste momento, não ser utilizados no tratamento direto, portanto, na prestação de cuidados direta aos doentes Covid, mas poderiam naturalmente ter sido e podem ser aproveitado o seu contributo noutras áreas. Relativamente à perspectiva de ser viável ou não a vacinação de 70% da população até ao final do verão, isto significa que se estamos a falar de ter a população protegida com 2 doses da vacina, e estou apenas neste momento a não considerar um dos laboratórios que é a Janssen Johnson Johnson, que tem realmente uma proposta de uma só dose da vacina, mas deixando esse laboratório de fora, percebemos que isto exige 2 doses da vacina, o que significa ter disponíveis e administradas até essa altura 11 milhões de vacinas. Será difícil, mas convém ter aqui uma perspectiva que alguns países têm tido e talvez possa ajudar no sentido de proteger o número maior possível de habitantes do país, portanto, dar o máximo de proteção à população, que é considerar que, naturalmente, nos casos que têm sido analisados e que têm sido demonstrados nos ensaios clínicos, uma dose da vacina é realmente já uma forma de proteção muito significativa e se tivermos ainda em consideração que aquela que neste momento é a vacina que permite um maior intervalo entre essas 2 doses, que é a da AstraZeneca, se realmente ela chegar e recuperar em número aquilo que foi a falha registada no primeiro trimestre, será possível, eventualmente, ter 70% da população protegida se considerarmos apenas com uma dose, neste caso da AstraZeneca, até porque convém ter em consideração que o intervalo entre as 2 doses desta vacina é de 12 semanas e não das 3 semanas ou 4 com as outras 2 vacinas que estão a ser utilizadas. Portanto, ter a população protegida em 70% até ao final do verão, eu acredito que pode ser possível se houver um reforço no fornecimento da vacina da AstraZeneca que recupere o tempo perdido e que leve a que, pelo menos, grande parte das pessoas tenham pelo menos uma dose da vacina já administrada. Uma outra questão que é relativa ao novo perfil de doentes e das suas exigências em termos do sistema de saúde. Penso que neste momento é notório que provavelmente os 2 setores que têm nesta fase respondido com mais dificuldade parece ser pela exigência do número de novos casos de infecção, o setor da saúde pública e também dos cuidados de saúde primários. Percebemos que houve um reforço em termos de recursos e também de pessoal, na medida do possível, a nível hospitalar e a pensar na medicina intensiva. Os outros 2 setores não tiveram um reforço apreciável e percebemos que se tem sentido muito a falta de profissionais de saúde nessas 2 áreas. Eu penso que provavelmente
a preocupação não será com o novo perfil de doentes, será na recuperação do tempo perdido, será naturalmente em recuperar tudo aquilo que são rastreios de patologias que sabemos que, se diagnosticadas cedo, naturalmente dão uma possibilidade de recuperação e de cura, o mesmo não acontecendo se o diagnóstico for tardio. Estamos a falar, nomeadamente, das situações oncológicas. Tirando a recuperação do tempo perdido, eu penso que vamos ter que estar alertados naturalmente para alguma patologia diferente que começa já a surgir, que tem a ver, e foi uma das questões que eu há pouco não tive tempo de abordar, que tem a ver com as sequelas, portanto, as manifestações arrastadas desta infecção, da Covid-19, que são particularmente notórias a nível do aparelho respiratório e também a nível neurológico. Para já não falar, digamos, naquilo que, mesmo em casos que não têm gravidade, se tem verificado em muitos doentes, que é uma dificuldade de recuperação das suas capacidades físicas e também das suas capacidades para o trabalho. Portanto, está a haver alguma dificuldade em regresso ao trabalho com as condições físicas que ele possa existir, e isto é uma reflexão que eu deixo aqui e que provavelmente irá abrir portas e necessidades também para acompanhar aqui sim um novo perfil de doentes. Eu penso que respondi agora às questões colocadas. Muito obrigado, Dr. António Silva Graça. Passaria a palavra ao professor Germano de Sousa. O seu professor, por favor, 6 minutos. Está desligado o som. Peço desculpa, está desligado o som, não o conseguimos ouvir. Julguei que isto podia ser comandado por si. Perfeitamente. Bom, peço desculpa de todos estes atrasos da internet que eu provoquei sem querer, creio que fui eu. Em relação ao Sr. Deputado Manuel de Abreu, que disse bem, eu também não entendo, tal como o meu colega Dr. Silva Graça, não entendo porque não foram aproveitados esses médicos que se ofereceram. Podiam ser sido uma mais-valia, inclusive permitindo libertar outros para a frente da batalha, digamos assim, para estarem no intensivismo, nos intensivos, etc. E, naturalmente, ocuparem-se de algo que tem ficado para trás, que foram as doenças que há pouco referiu bem o Dr. Silva Graça. Portanto, estamos todos de acordo nesse aspecto. Não? Se a vacinação está pronta em 22 de agosto, eu subscrevo completamente o que disse o Dr. Silva Graça. Não, creio que sim, que poderá estar parte se, evidentemente, tivermos a vacina da AstraZeneca. Eu queria aqui fazer uma ressalva, as preocupações se a vacina da AstraZeneca serve ou não serve para quem tem mais de 65 anos, tudo leva a crer que sim, e os estudos que há levam a crer que sim, embora não foram feitos em número, assim, ainda em quantidade suficiente para se poder decidir, sim, fazem. Mas a verdade é que nesse aspecto e outros, inclusive, nós temos seguido através de um inquérito serológico feito pela Ordem dos Médicos, pessoas que tiveram já o Covid e de idade e que vamos ver durante quanto tempo se mantêm os anticorpos, essas pessoas nesse aspecto mantêm-nos durante bastante tempo e, portanto, se é uma resposta imunológica para a doença, provavelmente irá haver uma resposta imunológica também pela vacina. Mas, enfim, tirando esse aspecto, é evidente que eu estou inteiramente de acordo com o que disse o professor Silva Graça e mais. E ele disse uma coisa que a gente não tinha referido até aqui e que vale a pena refletir. Eu escrevi isso num artigo. Vamos ter um problema em relação ao Serviço Nacional de Saúde, quando a doutora Ana Passos me pergunta, e então, o que é que vai ser do Serviço Nacional de Saúde nos perguntou, num futuro próximo. O Serviço Nacional de Saúde, como se tem reparado, tem esta resistência, esta resiliência do Serviço Nacional de Saúde, foi muito devida à dedicação total dos profissionais de saúde. Sem essa dedicação realmente sobre-humana, não teríamos respondido tão bem à coisa. Mas há aqui um aspecto importante. Em relação às futuras lesões, há um artigo fantástico publicado por um chinês em que foram estudar os assintomáticos.
E fizeram todos os assintomáticos que tinham um PCR positivo, fizeram um TAC. E todos eles tinham lesões pulmonares. Ou melhor, todos eles é exagero. Cerca de 2/3 deles tinham lesões pulmonares. Essas lesões pulmonares, naturalmente, agora passarão, eles ainda, alguns não. Nós não sabíamos aqui em Portugal, não andamos com essa preocupação, mas as pessoas que foram assintomáticas, muitos deles podem ter tido lesões pulmonares, e tudo isso vai significar que nós vamos ter no futuro, depois da pandemia, anos depois, mesmo para os mais novos, vão haver problemas pulmonares graves com a velhice. Tudo isso, vamos ter que contar com tudo isso no Serviço Nacional de Saúde. Testes rápidos de antigênio. Eu creio que já disse, os testes rápidos de antigênio são importantes. Continuo a não preferi-los como estratégia. Preferia como mais estratégia, é outra que eu já referi, não vou aqui fazer mais. Que temos capacidade de ultrapassar os 70 mil, neste momento, no conjunto, podemos, se necessário, ir aos 120 mil testes dia. Estamos a preparar-nos para isso e a preparar para isso quando se for preciso. Os problemas do teste rápido de antigênio feitos em vários sítios, que não em instituições de saúde, tem também o problema da comunicação, positivos, negativos. É muito importante que se saibam os resultados. Portanto, entregar isso ao critério de cada um que faz em casa o seu autoteste, para mim, quanto a mim, é de esquecer. Porque isso vai dar nunca mais conseguimos ter capacidade de quebrar cadeias, porque ninguém sabe que cadeias é que são. Há o problema também dos testes antigénicos, que são os falsos negativos. E eles têm um número enorme de falsos negativos. Portanto, atenção aos testes de antigênio é aquilo que eu peço. Os serológicos não são para aqui chamados. O serológico não é... O teste serológico, a pesquisa de anticorpos, não é um teste de diagnóstico. É um teste de estudos de prevalência, ou para qualquer um saber se a vacina lhe fez efeito, ou ter tido Covid há não sei quantos meses o deixou protegido. Mas não podemos falar só em imunidade humoral, temos que falar também em imunidade celular. A imunidade celular muitas vezes funciona, embora a imunidade humoral, portanto, de anticorpos, não seja suficiente para vermos seja o que for. Supomos que a imunidade celular das células T, linfócitos T, etc., vai ser uma imunidade que protege as pessoas. Tudo isto ainda, claro, temos muitas dúvidas, mas será assim que, em princípio, isto funciona. Portanto, os testes serológicos, só para fazer inquéritos serológicos, saber a prevalência, a incidência, etc. De resto, não é um teste útil para este caso concreto do diagnóstico e para o caso concreto de identificar pessoas com Covid. Eu não sei creio que não falha muito mais. Congratular-me exatamente porque Vossas Excelências estão atentos a tudo isto que se passou, cumprimentar o meu colega Dr. Silva Graça, que é um nome, é uma voz muito importante nestas coisas, e cumprimentá-lo assim o Sr. Presidente por me ter ouvido. Muito obrigado, fico ao vosso dispor. Sr. Professor, é um gosto e é uma obrigação nossa ouvir as pessoas que até nós nos trazem o seu ponto de vista e também a razão de ciência. Cumprimentar o Dr. António Silva Graça, o professor Dr. Germano de Sousa, agradecer em nome desta Comissão e da Assembleia da República a vossa disponibilidade para serem ouvidos nesta sede, também demonstrar a nossa disponibilidade para aquilo que entenderem a todo o tempo, sobre todas as matérias. Também cá estaremos para acolher aquilo que são as vossas posições e as vossas opiniões. Muito obrigado. Fico ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Dá licença.